Pessoal, então vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de resoluções de questões de concursos, desta vez para a Petrobras, para o cargo de técnico de manutenção júnior mecânica, prova de 2014, questões aí de matemática, tá? Parte 1. Nós dividimos em duas partes justamente para que o vídeo não ficasse muito extenso, tá? Então a gente vai resolver 5 questões, tá? De matemática, as primeiras 5 questões desta prova, e posteriormente nós iremos resolver as outras 5, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, dividimos em duas partes, tá bom? Então vamos lá? Questão de número 11 é dito o seguinte: a Ouvidoria Geral da Petrobras atua como canal para recebimento de opiniões, sugestões, críticas, reclamações e denúncias dos públicos de interesse. O acesso pode ser feito por meio de telefone, inclusive por linha de descagem gratuita, fax, carta, e-mail, formulário no site, pessoalmente ou por meio de urnas localizadas em algumas unidades da companhia. As manifestações recebidas são analisadas e encaminhadas para tratamento pelas áreas pertinentes. Em 2011, a ouvidoria da Petrobras teve 6.597 acessos por meio eletrônico, que é e-mail e preenchimento de formulário no site da ouvidoria. Se o número de formulários preenchidos dobrasse e o número de e-mails fosse reduzido à metade, o total de acesso por meio eletrônico passaria a ser de 8.676. Quantos e-mails a ouvidoria da Petrobras recebeu em 2011? Então, diante do exposto que ele nos deu, iremos resolver esta questão, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para essa resolução. Vamos separar inicialmente as informações que ele nos deu, tá? X, a gente vai chamar de X o número de e-mails, tá? Ou a quantidade de e-mails. E de Y, o formulário, tá? A quantidade de formulários. O que acontece? Essa é uma questão aí sobre sistema de equações, tá? Então a gente vai organizar num sistema de equações as informações que nos foram fornecidas. O que ele nos diz? Que o número de e-mails somado ao número de formulários é igual a 6.597, né? E também a metade do número de e-mails mais o dobro do número de formulários seria igual a 8.676. Então eu organizei isso num sistema de equações, tá? O que vai acontecer? Eu vou separar a equação mais simples, tá? E vou fazer a substituição e irei isolar a variável que eu quero encontrar, tá? Então, se eu sei que x mais y é igual a 6.597, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a variável x, tá? Ou seja, x é igual a 6.597 menos y. Passei o y para o outro lado da equação, vai com o sinal trocado, tá? E agora, o que eu faço? Eu substituo na segunda equação, tá? Se eu já descobri x, que é igual a 6.597 menos y, substituo na segunda equação, ou seja, 6.597 menos y sobre 2 mais 2y é igual a 8.676, né? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar os denominadores justamente para que possamos resolver isso aí, né? Porque eu só consigo somar banana com banana, né? Então, eu preciso transformar todo mundo para banana, digamos assim. Então, o MMC entre 2 e 1, né, que é o denominador de 2y e 8.676, então o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2, tá bom? O que acontece agora? Então, já sabemos que o MMC entre 2 e 1 é 2, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte: 2 dividido por 2 é igual a 1. E 1 vezes 6.597 menos y é ele próprio.
E 2 dividido por 1 é igual a 2, que vai multiplicar o 2y. E 2 dividido por 1 é igual a 2, que irá multiplicar 8.676. Rearranjando essa equação, irei encontrar que 6.597 menos y mais 4y igual a 17.352. Então, todos os denominadores sumiram. Fiquei com essa equação. O que vai acontecer? Rearranjando a equação, né? Então, eu terei que 3y é igual a 17.352. O 6.000 vai passar para o outro lado da equação, subtraindo. Ou seja, 17.352 menos 6.597. Ou seja, 3y é igual a 10.755. Logo, y é igual a 10.755 sobre 3. Né? O 3 vai passar para o outro lado da equação dividindo, uma vez que ele está de um lado da equação multiplicando. Ou seja, y é igual a 3.585. Para descobrirmos a quantidade de meios, ou seja, a variável x, basta fazer a substituição lá na primeira equação. Você lembra que a primeira equação é x mais y é igual a 6.597? Logo, x mais 3.585, que eu descobri o valor de y, é igual a 6.597, ou seja, x é igual a 6.597 menos 3.585. Logo, x é igual a 3.012, o que vai nos levar à alternativa A de aprovado como alternativa correta. Tá bom? Agora vamos lá para a próxima questão. Questão de número 12. Um investidor dividiu em duas partes os R$200.000, dos quais dispunha, aplicando durante um ano. Uma das partes em fundo de ações e a outra em fundo de renda fixa. Ao final desse período, o rendimento líquido do fundo de ações foi de 9% e o do fundo de renda fixa de 5%, o que deu ao investidor um total de R$13.200. Qual foi em reais a quantia aplicada no fundo de renda fixa? Então vamos lá direto para a resolução. Então, novamente, nós temos aí um sistema de equações, tá? Onde a gente vai chamar de x o fundo de ações, né? A quantia do fundo de ações, e y o de renda fixa, o fundo de renda fixa, tá? O que a gente vai fazer? Vamos organizar isso dentro de um sistema de equações. Eu sei que o fundo de ações somado ao fundo de renda fixas proporcionou a ele, foram investidos R$200.000, tá? E eu sei o seguinte, que 9% de x mais 5% de y rendeu 13.200. O que vai acontecer? Eu pego a equação mais simples e faço a substituição ali, tá? Ou seja, x é igual a 200.000 menos y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir lá na segunda equação, né? Aonde tem x, eu vou substituir por 200.000 menos y, ou seja, 9%, que vai estar multiplicando 200.000 menos y, mais 5% de y, é igual a 13.200. Eu sei que 9% é 9 dividido por 100 e 5% é 5 dividido por 100. Então, vamos rearranjar essa equação, ou seja, 9 dividido por 100, que vai multiplicar 200.000 menos y, mais 5% vezes y, é igual a 13.200. Agora, aplicando a distributiva, tá? Primeiro a gente pega esse 9% e multiplica por 200.000. Depois a gente pega esse 9% e multiplica por menos y. Ou seja, eu terei 9% vezes 200.000 é igual a 18.000. E 9% vezes menos y é igual a menos 0,09y. Mais 0,05y é igual a 13.200. Ou seja, 18.000 menos 0,04y
né, é igual a 13.200. Logo, rearranjando, passando o menos 0,04y para o outro lado da equação e também o 13.200 para o outro lado da equação, teremos o seguinte, que 18.000 menos 13.200 é igual a 0,04y, ou seja, 4.800 é igual a 0,04y. Isolando a variável y, que nós queremos encontrar aí, o fundo de renda fixa, iremos encontrar que 4.800 dividido por 0,04 é igual a y. Trabalhando com a potência de 10 para simplificar os nossos cálculos, né? 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, eu pego esse menos 2 e passo para cima, né? Esse 10 elevado a menos 2 vai passar para cima, né? Para o numerador, o que fará com que esse sinal seja trocado. Ou seja, y é igual a 4.800 vezes 10 elevado ao quadrado sobre 4. Ou seja, y é igual a 120.000. Para descobrirmos a quantia do fundo de ações x, basta fazer a substituição na primeira equação, né? Se eu sei que x mais y é igual a 200.000, logo x mais 120.000 é igual a 200.000, ou seja, x é igual a 200.000 menos 120.000. Logo, x é igual a 80.000, o que vai nos levar aí à alternativa C como alternativa correta, tá? 120.000. Se ele perguntasse o fundo de ações, aí sim seria a alternativa B, tá bom? Então é bom a gente levar sempre esses cálculos até o final para a gente descobrirmos ali qual das variáveis ele quer, tá? Então nesse caso ele quer o de renda fixa, é o 120.000. Se ele quisesse o de ações, a alternativa B. Então vamos lá para a próxima questão. Questão de número 13, onde ele diz o seguinte: o produto de dois números naturais, x e y, é igual a 765. Se x é um número primo maior que 5, então a diferença y menos x é igual a... Então vamos lá para a resolução desta questão. Então, x vezes y, ele me diz que é igual a 765. Existem algumas maneiras de eu resolver essa questão. Digamos que você tenha esquecido, que você não saiba. A maneira mais prática de você fazer isso é por tentativas, tá? Então a gente vai explicar como que a gente vai fazer isso. O que acontece? Então eu sei o seguinte, que y, né, que essa informação que o enunciado nos deu é a mesma coisa que falar que y é igual a 765 dividido por x, tá? X é um número primo maior que 5, né? E vamos lembrar lá o que são números primos, tá? Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo, tá bom? Então essa é a definição de números primos, né? Então, os números primos aí maior que 5, nós temos o seguinte: o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante, tá? Então vamos fazer por tentativas. Então, para x igual a 7, nós teremos o seguinte: y é igual a 765 dividido por 7. Então vamos lá. 765 dividido por 7, o que eu vou fazer? Vou separar o 76. Que número vezes 7 dá próximo de 76? 7 vezes 10, porque 7 vezes 10 é igual a 70. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer a subtração de 76 de 70 de 76, ou seja, 76 menos 70 é igual a 6. Eu abaixo 5, vai ficar 65. Que número vezes 7 dá próximo de 65? Vezes 9, né, que vai dar 63. Então agora eu faço a subtração. 65 menos 63 resta 2, ou seja, não serve para mim, porque para servir
como vai ser um cálculo exato, vai ter que restar 0 ali na divisão, tá? Então, para x igual a 11, teremos o seguinte, que y é igual a 765 dividido por 11, ou seja, eu abaixo 76, que número vezes 11 dá próximo de 76, vezes 6, que vai dar 66. Agora eu faço a subtração, 76 menos 66, 10. E agora eu abaixo 5, ou seja, 105. Que número vezes 11 dá próximo de 105? Vezes 9, né? Que vai dar 99. E agora eu faço a subtração. 105 menos 99, 6. Ou seja, restou 6 dessa divisão. Então também não serve. Agora eu faço para o número 13. Para x igual a 13, logo eu tenho que y é igual a 765 dividido por 13. Então vamos lá? Eu abaixo o 76. Que número vezes 13 dá próximo de 76? 13 vezes 5, que vai ser igual a 65. Agora eu faço a subtração. 76 menos 65 é igual a 11. Agora eu abaixo 5, 115. Que número vezes 13 dá próximo de 115? Vezes 8, que vai dar 104. Fazendo a subtração, irei encontrar 11. Ou seja, restou 11 dessa divisão. Também não serve. E agora eu farei para 17. Para x igual a 17, eu terei que y é igual a 765 dividido por 17. Ou seja, eu abaixo 76. Que número vezes 17 dá próximo de 76? Vezes 4, que vai dar 68. 76 menos 68, eu terei 8. E agora eu abaixo 5, vai ficar 85. Que número vezes 17 dá próximo de 85? Vezes 5, que dá 85. Fazendo a subtração, restou 0 dessa divisão. Então, o 17 é justamente o valor que eu queria encontrar, tá bom? Porque restou 0 nessa divisão. Ou seja, o 17 vai ser o meu x e o 45 vai ser o meu y. Por quê? Y menos x é igual a 45, ou seja, 45 menos 17 é igual a 28, o que vai nos levar à alternativa D de dado como alternativa correta, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Questão de número 14, ele diz o seguinte: um médico adquiriu uma sala retangular de 10 metros de comprimento e 6 metros de largura, né, como você pode verificar na figura aí abaixo. Nessa sala há um banheiro de 2,4 metros quadrados, como especificado no modelo a seguir. Para separar o consultório propriamente dito da recepção, será construída uma parede paralela à menor parede da sala, de modo que a recepção ocupe uma área de 13,8 metros quadrados. Para separar o consultório... já foi dito isso, né? Então, como a gente pode verificar aí na ilustração? Aí ele fala o seguinte: qual será em metros a medida da maior parede do consultório? Tá? Então, vamos lá para essa resolução. Eu sei que a área total é igual a 10 metros, né, de comprimento vezes 6 metros de largura, ou seja, 60 metros quadrados. Eu sei também que a área do banheiro é igual a 2,4 metros quadrados e que a área da recepção é igual a 13,8 metros quadrados. A área do consultório justamente vai ser a diferença entre a área total, que é 60 metros quadrados, menos a soma da área da recepção mais a área do banheiro, ou seja, a área do consultório será 60 metros quadrados menos 13,8 metros quadrados mais 2,4 metros quadrados, ou seja, 60 metros quadrados menos 16,2 metros quadrados, o que vai nos levar aí a área do consultório como sendo de 43,8 metros quadrados, tá? Então, o que vai acontecer?
eu tenho uma área ali do consultório de 43,8 metros quadrados, é uma largura de 6 metros e eu quero encontrar x. Ou seja, 6 vezes x é igual a 43,8. Logo, x é igual a 43,8 dividido por 6. Estamos fazendo uma divisão aí rapidinho. Então, que número vezes 6 dá próximo de 43? 6 vezes 7, que vai dar 42. Fazendo a subtração, 43 menos 42 é igual a 1. Abaixo 8, tá? Ou seja, 18. Que número vezes 6 dá próximo de 18? 6 vezes 3, né? Que vai dar 18. Fazendo a subtração, resta 0. Ou seja, 7,3 metros é a alternativa que eu quero encontrar e isso está explícito na alternativa A. Agora vamos para a próxima questão, né? Questão de número 15, onde ele fala o seguinte: quanto maior for a profundidade de um lago, menor será a luminosidade em seu fundo, pois a luz que incide em sua superfície vai perdendo a intensidade em função da profundidade do mesmo. Considere que em determinado lago a intensidade Y da luz a x centímetros de profundidade seja dada pela função y é igual a I0 vezes 0,6 elevado a x sobre 88, onde I0 representa a intensidade da luz na superfície. No ponto mais profundo desse lago, a intensidade da luz corresponde a I0 sobre 3. A profundidade desse lago em centímetros está entre. Então ele nos oferece as alternativas e ele fala o seguinte: dados que o log de 2 é igual a 0,30 e o log de 3 é igual a 0,48. Né? Então temos aí uma questão onde iremos abordar logaritmos. Né? Então precisamos conhecer as funções logarítmicas, justamente para que consigamos resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. X é quem nós queremos encontrar, né? E sabendo que y é igual a I0 sobre 3, então substituindo, iremos encontrar o seguinte, que I0 sobre 3 é igual a I0 que multiplica 0,6, que está elevado a x sobre 88. Ou seja, temos duas variáveis em ambos os lados da equação. Podemos simplificar, tá? Ou seja, teremos agora que 1 sobre 3 é igual a 0,6, que está sendo elevado a x sobre 88. Agora, aplicando as propriedades logarítmicas, ou seja, log de 1 sobre 3 é igual a log de 0,6 elevado a x sobre 88. Lembrando lá das propriedades dos logaritmos, temos o seguinte, que quando temos o log, né, de x sobre y na base a, é a mesma coisa que fazer que log de x na base a menos log de y na base a. E também quando temos o log de x elevado a k na base a, é a mesma coisa que pegar esse expoente, passar para a frente do log, ou seja, está lá multiplicando o log de x na base a. Então vamos fazer isso, vamos rearranjar esta equação, né? Então faremos da seguinte maneira: log de 1 menos log de 3 é igual a x sobre 88, né? Como ele era expoente, vai passar lá para frente, multiplicando x sobre 88 vezes o log, né? Sabendo que 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, ou seja, log de 6 dividido por 10. Lembrando que o log de 1 é igual a 0, log de 3 foi nos dado, ele falou que é 0,48.
E o log de 6 é a mesma coisa que eu reescrever o seguinte, que o log de 2 vezes 3. Ou seja, rearranjando a equação, iremos encontrar que 0 menos 0,48 é igual a x sobre 88, que estará multiplicando o log de 2 vezes 3 menos o log de 10. Quando eu tenho o log, de x vezes y na base A, é a mesma coisa que eu falar que é o log de x na base A mais o log de y na base A. E lembrando que o log de 10 é igual a 1. Então, reescrevendo a equação, teremos que menos 0,48 é igual a x sobre 88, que estará multiplicando o log de 2 mais o log de 3 menos 1. Ou seja, menos 0,48 é igual a x sobre 88, que estará multiplicando 0,30 mais 0,48, que deverá ser subtraído de 1. Ou seja, menos 0,48 é igual a x sobre 88 vezes 0,78 menos 1. E 0,78 menos 1 é igual a menos 0,22. Sendo assim, menos 0,48 é igual a menos 0,22 sobre 88 vezes x. Com isso, consigo isolar a variável que eu quero encontrar. Perceba que eu tenho negativo de um lado da equação e negativo do outro lado da equação. Posso multiplicar por menos 1 e ambos irão virar positivo. Ou seja, 0,48 vezes 88 dividido por 0,22 é igual a x, que corresponde a 192 centímetros. Então, iremos procurar lá nas alternativas aonde se encontra o 192. E se você observar, a alternativa aonde se encontra o 192 é justamente na alternativa E, O 192 está entre 190 e 200, a alternativa E. Então tá aí a resolução das nossas 5 primeiras questões desta prova de matemática, tá? Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar. Desculpa pela extensão do vídeo, mas não dava para fazer um vídeo menor, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, pessoal!